Nós estamos num tempo de combate e não serve os fracotes agora. E não serve quem vai ficar na beira do caminho na primeira dificuldade. Então você não pode se render, porque você traz consigo, por essa descendência espiritual, deixa eu te dizer, por esse DNA do Espírito, que guia essa igreja que teve um pai na fé. Uma fé que não pode quebrar. Todo mundo aqui conhece creme crack, né? Aquele biscoito. Mas já viu o fundo do pote de um creme crack? Já viu como é que um creme crack quebra facilmente? Ó, não estou falando mal do creme crack, não. Se o empresário do creme crack, o dono do creme crack for carismático, estiver vendo a canção, por favor, hein? Mas tem gente que está igual o creme crack. Quebra à toa. Esfarela à toa. Não está na hora de ter padre creme crack na igreja. Com todo respeito, a gente tem que se ajudar um ao outro. Não está na hora de ter mãe creme crack. Imagina uma mãe creme crack dentro de casa. Meu Deus. Zerou. Perdidos. Imagina um monte de filho creme crack. Que futuro que você vai dar para tua casa? Que futuro a igreja vai ter? Que futuro a Canção Nova vai ter? Você não pode, você tem que ser forte como Abraão. E fazer uma distinção, hein? A tentação, eu contei uma que eu recebi ainda com 15 anos para não ser padre. A tentação vem do diabo. Deus não tenta ninguém. A tentação é do diabo. Deus pode provar. A provação vem de Deus. E aí nessa primeira leitura, eu não sei se parece engraçado ou se é dramático. Vocês foram à missa ontem, eu leram a Bíblia. A primeira leitura de ontem dizia que Abraão, depois de 100 anos, viu Isaac nascer. Olha só, o cara esperou 100 anos. O pai da fé. Estou falando de gente, assim, top, de fé. Tá? Não estou falando de gente creme crack, não. Aqui, a diferença entre um creme crack e um herói da fé é o Espírito Santo, tá? Quem tem o Espírito Santo é herói, é combatente. Agora, quem vive de mão dada com o Espírito do mundo é creme crack. Croque. Vai ser engolido pelo mal, vai ser comido de bicho. Aqui, olha só, e Deus pede logo, imagina isso, vocês que são mães. Imediatamente, o guri nem tinha ainda ficado grande. E Deus já pede, leva o teu único filho, sacrifica. Eu fiquei pensando, coitado do coração de Abraão, quando o guri perguntou assim, pai, a gente tem o fogo e tem a lenha, cadê o sacrifício? Ó, a catequista dele tinha sido boa já. Hein? A mãe, Sara, já tinha introduzido ele na liturgia. Ele sabia que a Deus se oferece sacrifício, porque ele perguntou. Ele sabia que ele não estava indo jogar bola de gude. Ele estava indo subindo ao monte com o pai, levando a madeira ali. Os padres da igreja disseram que ali naquela cena já tem o Calvário e a cruz de Cristo. O que aconteceu ali no Monte Moriá, diversamente aconteceu na cruz. Ali o filho de Abraão foi poupado. Aqui o Filho de Deus não foi poupado e foi por você. Mas Abraão aguentou firme. Caramba, 2 vezes o texto de hoje ele fala uma palavra. Eis-me aqui. Abraão, pega o guri. Eis-me aqui. Abraão, não! Era só para provar se você ia ser fiel. Eis-me aqui. É isso que a gente tem que dizer na prova. Não tem que falar, ai meu Deus, por que eu? Logo eu que sou sócio da Canção Nova. Logo eu que ajudo o padre na pastoral. Jesus, eu fiz tanto sacrifício para me converter. Meu Deus, eu vivi a castidade no casamento. Meu Deus, eu venho de uma família toda ela católica. Jesus, eu nunca desobedeci o bispo. Ó Pai, eu quero a santidade. Você. Porque você está na terra dos vivos. Muito bonito esse salmo.
E é um propósito que tem que nascer na gente hoje. Esse é o propósito, é isso aí, andar na presença de Deus. Não sei se alguém, padre, me ajuda sim, por favor, sem vergonha, porque eu também sou tímido, mas o Espírito Santo ajuda a gente. Aqui, é como se o padre fosse Deus. Padre, anda um pouco aí. E é como se eu estivesse andando em companhia com o padre. Tá entendendo? Com Deus, padre, aonde o senhor for eu vou. Vamos. Estão entendendo? Obrigado. Com Deus, esse é o primeiro casamento teu. Você que é casado, o primeiro casamento não é o casamento no altar, não. É a tua aliança com Deus. A gente é a mesma coisa, isso começa no batismo. Isso tem que ser renovado a cada dia, independente do sacrifício que Deus estiver te pedindo hoje. Para Abraão foi daquele jeito, naquele dia. Hoje você também tem um sacrifício para oferecer. Você tem uma cruz para carregar. Isso não pode ser visto como suplício. O nosso patrono, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, ele dizia, se nós soubéssemos o valor da cruz, a gente correria atrás da cruz como um avarento corre atrás de dinheiro. Como um corrupto corre atrás de dinheiro, nós tínhamos que correr atrás da cruz, porque é ela que te salva. Andar na presença de Deus. É isso que vai nos fazer passar pela prova, mas nós estamos nos enfraquecendo, nós estamos ficando paralisados, nós estamos, muitas vezes, até mesmo como igreja, paralíticos na fé, como esse evangelho de hoje. A cura do paralítico hoje precisa ser a cura da nossa paralisia, a cura de uma fé que Bento XVI denunciou no ano da fé, dizendo uma fé anêmica. Muitos cristãos estão com uma fé anêmica. O que é anemia, hein? Falta de sangue, não é isso? Falta de vida. Uma fé, dizia o Papa, ocasional. De repente uma fé de sétimo dia, uma fé de casamento, uma fé de, sabe, quando as coisas estão bem, ou quando as coisas não estão bem. Não, gente, uma vez uma carmelita me disse, a fé tem que estar transpirando. Eu tenho que transpirar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente estava de mão dada ainda agora, me veio outra coisa. No ano da fé, o Papa Bento falou que a fé tem que ser a companheira da vida. A fé tem que ser a companheira da vida. Quem não lembra do Padre Léo aqui, naquele Osana Brasil, nesse palco mesmo, não foi aqui? Foi lá? Dizendo que o câncer tinha roubado tudo dele, menos a fé. Padre Zezinho tinha uma música muito antiga, quase ninguém vai lembrar, que dizia assim, não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz, não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação, agora já, mas fico onde estou porque acredito. Você está aonde deve estar porque crê mesmo. Você tem convicção, você está respirando fé. Você está comendo fé, você está comungando fé. Você está transpirando fé. Você está buscando viver de fé. Gente, é a fé que faz a diferença. A gente vê isso em todos os momentos difíceis da vida, da nossa vida. Nós que somos sacerdotes, quando atendemos as pessoas, quando vamos a um funeral, quando vemos uma família em crise, quando vemos um irmão, quando nos deparamos com as maiores mazelas do mundo, quem tem fé sobrevive, quem não tem fé naufraga. E olha, o Papa Bento falava naquela época, em 2010, de uma crise de fé que não estava fora da igreja não, que estava dentro da igreja. Se hoje você sente também que está paralítico na fé, que está doente na fé, por favor, peça esse poder, porque a fé é esse poder sobrenatural que está em você.
É essa graça que te leva a ter uma visão além do alcance. É essa graça que te leva a tomar posse de realidades que ainda não se veem, como diz a carta aos Hebreus. Só que tem sempre aqueles que, além de terem a fé fraca, ainda criticam a fé dos outros, ainda questionam Deus, porque Jesus continua passando no meio de nós. Eu percebi também isso no início desse evangelho. A semana inteira o evangelho começa assim: Jesus foi para o outro lado do lago e na margem, sabe, Jesus não para. Você tem um Deus que é apaixonado por você. Pense você de noite, o dia inteiro, a noite toda. Ele está querendo te encontrar nas margens da vida. Eu não sei se foi ontem ou hoje, também me veio aquela música de Nossa Senhora, Pelas Estradas da Vida. Será que o autor quis dizer isso? Quanta gente pela estrada da vida. Você não tem que estar pela estrada da vida. Na terra dos vivos, você tem que estar com Deus vivo. Sabe, você não pode deixar a vida te levar. Você não pode viver sem sentido. Você não pode viver paralisado, paralítico a vida inteira, doente a vida inteira. Não! E ainda que tenham pessoas ao teu redor que digam o que esses fariseus, mestres da lei, disseram questionando a Jesus: mas quem é você? Pensaram dentro de si: quem é esse homem para perdoar pecado? Porque Jesus queria fazer a obra por completo ali. Ele não queria apenas dar o movimento de novo àquele corpo. Ele queria perdoar os pecados daquele homem. A cura interior, a cura do coração. O Catecismo da Igreja Católica tem uma frase maravilhosa que diz que é no coração que tudo se faz e se desfaz. Deus não só vê o coração, mas Ele quer o coração. Deus quer o coração. E duas coisas que o Papa Francisco disse na semana passada numa homilia: a nossa identidade cristã está se enfraquecendo muitas vezes. A nossa fé está se enfraquecendo. E o Papa falou de dois motivos que estão enfraquecendo a nossa fé. O primeiro motivo é o nosso testemunho que está diluindo. O Papa usou essa expressão: o nosso testemunho está diluindo. Porque a gente está transformando o testemunho de vida numa ideia. Nós não estamos mais acreditando de verdade que o Evangelho pode mudar a vida da gente. Que a igreja é detentora de um poder espiritual cujas portas do inferno sobre ela não triunfarão jamais. Que é Jesus que está no altar, que Ele me perdoa quando eu vou confessar de coração aberto, que o que Deus uniu o homem não separa, que nós somos sacerdotes eternamente. A dúvida tem corroído a fé de tantos cristãos que continuam aí dormindo na tibieza, indiferentes, com corações ainda de pedras, quando nós já estamos no Novo Testamento, quando nós já conhecemos um coração de um Deus que foi rasgado, um amor sem limites, que se deu por mim e por você, uma morte para que nós tivéssemos vida, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Meu Deus, se você é cristão, se eu sou cristão, é a vida de Cristo que eu tenho que viver. Eu não posso viver a vida do mundo, eu não posso viver a vida da carne, eu não posso estar morto na terra dos vivos. E muitos cristãos estão mortos na terra dos viventes. Muitas famílias estão morrendo. Muitas igrejas estão enfraquecendo porque estão roubando a fé. Escutemos a voz do sucessor de Pedro que grita:
Não deixem que roubem a vossa esperança. Não deixem que vos roube a alegria do Evangelho. Não deixe ninguém tocar a tua fé. Defenda a tua fé. Morra pela tua fé. Morra com fé. Vamos pedir ao Espírito Santo essa graça, como São Paulo deixou naquele testamento espiritual de domingo, quando celebrávamos Pedro e Paulo. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu estou guardando a fé. Irmãos e irmãs, guardar a fé é ser fiel a Deus. Pergunte hoje se você está sendo fiel a Deus. Na prova, tá? Porque ser fiel a Deus, quando você está vendo Jesus no barco, um capitão todo bonitão, de olho azul, né? Aí até quem está morto vê. Agora, quando você olha para o barco, quando você vê tempestade, e quando você vê humanamente que o capitão que está dormindo, está provando, né? Com olho no padre e olho na missa. Jesus naquele dia estava assim, eu acho que devia estar assim. Homens de pouca fé, mulheres de pouca fé. E quando o Filho do Homem voltar, nós estamos na Canção Nova, o carisma dessa comunidade é recordar a igreja do Brasil e do mundo, a segunda vinda de Jesus. E quando o Filho do Homem voltar, qual foi a pergunta mesmo que ele fez? Eu vou encontrar um pendrive sobre a terra, eu vou encontrar um notebook sobre a terra, eu vou encontrar um iPad, ou eu vou encontrar Wi-Fi sobre a terra, eu vou encontrar muitas igrejas, salões paroquiais, eu vou encontrar campos de futebol. Eu vou encontrar casas coloniais, carros da última geração, tênis de marca. Eu vou encontrar gente cristã. O que o Filho do Homem disse que queria encontrar na terra? Porque se ele perguntou, é porque ele queria encontrar. O que ele queria encontrar? Se ele vier para você hoje, se você não estiver vivo na segunda vinda, vamos pedir ao Senhor essa graça de sermos homens e mulheres fortes. Além do testemunho que está diluindo, o Papa falou de uma religião soft. Isso é um escândalo. Essas são palavras do Papa Francisco. Uma religião soft. Gente, uma religião soft, a fé é self-service. É uma fé assim, é uma fezinha. Nem merece ser chamada de fé. Sabe? É uma fé nas coisas, nas pessoas. Não é uma fé no Deus vivo. O mundanismo, o Papa falou, a segunda coisa que está roubando a fé é o mundanismo, que é um câncer. A primeira vez que o Papa foi em Assis, ele falou isso. As palavras são fortes. Não estou inventando, não. Isso não saiu mais da minha cabeça. Ele disse, é ridículo um bispo mundano. É ridículo um padre mundano. É ridículo uma religiosa mundana. É ridículo um filho de Deus mundano. No seminário a gente dizia, eu deixei o mundo. Eu deixei o mundo. A gente vem para a comunidade também e fala isso, né? Eu deixei o mundo. E um padre muito velhinho e sábio lá na minha arquidiocese diz, mas será que o mundo te deixou? Aí dentro, será que o mundo te deixou? Será que você não está ainda casado com o mundo? Não dá para beber do cálice de Deus e o cálice do demônio. Sim, sim. Não, não. O que passar disso vem do diabo.
É Ele que separa. Vidas esquizofrênicas, contra-testemunhos, não edifica a igreja. Não serve. Vidas desse tipo para Deus hoje são vidas paralíticas que não querem ser curadas. Porque o pior doente é aquele que não quer ser curado. O pior doente é o pecador que se torna, na linguagem do Papa Francisco, corrupto. Porque existe o pecador arrependido. Agora, o corrupto, o homem mundano, é aquele que não se arrepende. É aquele que continua sendo o mesmo. É aquilo que a gente já falou em tantas pregações. É o católico Gabriel. Eu nasci assim, vou morrer assim. O Papa Francisco fez também uma homilia, e vou terminando. Dia 3 de março. Olha o que ele disse. Todos somos astutos. E temos que ter cuidado com isso. Todos somos astutos. E sempre encontramos um caminho que não é certo. Para parecer mais justo do que somos. É o caminho da hipocrisia. O caminho da hipocrisia. Esses, os hipócritas, fingem de se converterem, mas o seu coração é uma mentira. Eles são mentirosos, diz o Papa. É uma mentira o seu coração, porque eles não pertencem ao Senhor. Pertencem ao pai de todas as mentiras, Satanás. E esta é uma falsa santidade. Irmãos e irmãs, por favor, pode existir também entre nós uma falsa santidade, que é um mundanismo espiritual, que é um mundanismo com veste de religião, diz o Papa na Evangelii Gaudium. Pode estar vestido de uma aparente doutrina, uma aparente liturgia, uma aparente piedade, mas por trás é mundanismo. O Espírito Santo tem que nos dar um entendimento. Lembrei de um comercial. A gente não pode falar marca, né? Mas o garotinho tinha uma venda nos olhos. Esse comercial ficou imortalizado. Ele passava a mão nos produtos e dizia: esse não é. Lembram disso? Esse aqui não é também. Esse aqui é. O teu coração não pode ser enganado por Satanás, nem pelo mundo. Sabe, tua casa não pode, não tem mais tempo, a gente não tem mais tempo. O demônio caiu, diz Apocalipse 12, e ele está furioso, porque ele sabe que não lhe resta muito tempo. Isso significa que a terra dos vivos estão também com seus dias contados. E você não pode perder, um filho de Deus não nasceu para perder. Se você estiver de mão dada com o Pai, se a fé for tua companheira da vida, se o Espírito Santo for teu amigo, como foi da Beata Helena Guerra, se você disser com ela tudo pelo Espírito Santo, nada sem o Espírito Santo, o Espírito Santo é a minha vida e nada de bom eu posso fazer sem Ele, você vai conseguir, sabe, quando você sair daqui do rincão, quando você estiver em casa, quando eu estiver voltando para a paróquia, quando vocês estiverem na casa de vocês, no trabalho de vocês, o Espírito Santo, mesmo se o mundo for sujo, se o diabo for asqueroso, hipócrita, falso, e te colocar a venda nos olhos, tentar te cegar, você vai pela fé saber, não, isso é do mundo, isso é mundanismo. Isso não é um mundo bom criado por Deus. Isso é mundanismo. Eu nasci para coisas maiores. Você vai poder tocar pela fé nas obras do demônio e vai dizer: não, eu sou filho de Deus. Eu sou filho da luz. Eu não sou filho das trevas. Eu não quero isso. Eu fui resgatado. Eu tenho muito valor. O sangue de Cristo. Eu não vou pisar esse sangue. Eu não vou desprezar esse sangue. Eu não vou contristar o Espírito que habita em mim.
E você vai, pela fé, poder tomar posse de realidades maravilhosas. Se você está de pé hoje, eu tenho certeza que é pela fé. É porque eu não posso te dar o microfone, mas se você, mulher de Deus, homem de Deus, pudesse vir aqui, todas as pessoas que eu partilhei hoje da comunidade, eu vi isso, que elas estão vivendo de fé. Quem vive de fé não vê, mas crê. Creia, mesmo que você não veja, nós temos fé não para ver, mas para crer. Veja em Deus, veja cheio do Espírito, veja no amor, veja no perdão, veja no rosto da misericórdia que é Jesus. Veja com tua vida dando testemunho, veja com tua vida dizendo não ao mundanismo. 1000 vezes Jesus preferiu pecadores a esses falsos santos, disse o Papa Francisco. 1000 vezes Jesus preferiu pecadores do que a esses falsos santos. Sabe por quê? Porque os pecadores dizem a verdade de si mesmo. Terminou o Papa. Os pecadores dizem a verdade de si mesmo. Como o filho que disse: pai, eu pequei. Como aquela mulher que não tinha ninguém para salvar ela, pronta para ser apedrejada. Como aquele ladrão pendurado no madeiro. Se você tiver só a tua verdade, só a tua história toda deformada, Deus te aceita. Deus te aceita. Se foi tentação não superada, se foi prova, desculpa, já nem importa mais. O que importa é que você tem direito como filho. Então faça esse propósito no teu coração. Eu não quero viver mais em crise de fé, com essa fé doente, paralítica, anêmica. Eu não quero. Ainda que eu esteja sendo provado, ainda que esteja muito difícil, como foi para Abraão. E eu creio que eu sou dessa geração. A minha história de fé vai continuar, nada vai me parar. Nada vai me parar. Assim como Abraão e Isaac caminhavam juntos. É agora a hora da gente dar a mão a Deus e dizer, como o salmo de hoje: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Se você quiser, fica de pé nesse momento. Vamos cantar, pedindo o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos conseguir viver de fé. É Ele que nos sustenta. Então peça a Ele que Ele te ajude diante daquilo que você está vivendo. Deus sabe. Diante do propósito que está nascendo hoje. Diante de uma fé que está recebendo avivamento, que está se tornando viva de novo. Não mais uma fé morna, uma fé morta. Peça o Espírito Santo que venha em auxílio à tua fraqueza. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Você cantando, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Só você, eu quero amar, eu quero ser. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais viver. Amém. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.